deu um bom fechamento para tudo aquilo que são os campos, né? Que a gente vai usar os chamados campos relativísticos clássicos, né? Que são os campos que se transformam segundo as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Eu acho que isso ali dá para a gente já fechar, para recomeçar agora o formalismo lagrangiano no espaço. Lembrem-se que nós vamos estar aqui falando do campo de Dirac. Eu não vou, como eu falei com vocês, não é propósito desse curso eu discutir em muito detalhe as propriedades da equação de Dirac. Nós não estamos comprometidos de fazer uma mecânica quântica relativista, né? Claro, no meu curso de mecânica quântica, às vezes, no meu curso, ou às vezes até mesmo no curso de eletromagnetismo, eu costumo trabalhar um pouco a equação de Dirac, mas aí trabalhar a equação de Dirac como sendo uma equação de uma mecânica quântica relativística. Aqui, a ideia é mais pensar nos campos relativísticos do ponto de vista do grupo, quer dizer, do ponto de vista do grupo de Lorentz, do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz. Então, para nós estamos com a visão mais de que o campo de Dirac não é tanto, vamos dizer assim, o spinor de Dirac não é tanto uma função de onda relativística, mas sim um campo. É um campo que se transforma segundo uma representação bem precisa no grupo de Lorentz. Algumas, talvez, somente uma propriedade ou outra, vou tentar olhar uma propriedade. A Márcia, como eu falei com vocês, que é a propriedade de paridade, que o meu próximo passo agora vamos juntar todos os campos relativísticos das diferentes representações e vamos começar agora a fazer um tratamento de um formalismo lagrangiano no espaço Minkowski. Então, o campo de Dirac vai ser mais um dos campos relativísticos. Mas só para a gente completar essa discussão das propriedades da transformação, vamos dar uma olhada naquilo que é a paridade na equação de Dirac. Então, a transformação de paridade, nós sabemos, é uma transformação que no espaço tridimensional ela faz a reflexão das três componentes espaciais. Então, é uma transformação que vai pegar T no espaço Minkowski, Tx, né? E vai levar em T' igual a T e X' igual a menos X. Bom, então, claro que as transformações de coordenadas, essa transformação tem um determinante menos 1, então ela não é uma transformação do grupo de Lorentz restrito, né? ela não tem determinante 1. Então, ela é uma transformação, vamos dizer assim, de órgão 3, mas não de S órgão 3. Bom, vamos ver como é que fica a equação de Dirac. A equação de Dirac, vamos pegar a equação de Dirac gama mi. Aqui a gente está escrevendo a equação para o campo de Dirac. IH cortado, gama mi, dmi, psi, vamos dizer assim, psi de x, menos mc, psi de x, igual a zero. Então vamos dizer que a gente vai querer escrever uma equação de Dirac que se transforma covariantemente sobre transformações de paridade. Ou seja, se psi satisfaz a equação de Dirac, a transformada de paridade de psi também satisfaz uma equação de Dirac da mesma forma. Ou seja, o que nós vamos querer impor? Nós vamos fazer uma transformação de paridade. Então, nós vamos dizer o seguinte: T' igual a T, X' igual a menos X. E nós vamos querer que, se eu fizer uma transformação de paridade, por exemplo, psi Tx por uma transformação de paridade, ele vai, claro,
o espinor de Dirac vai se transformar. Então, psi' de T' x'. Claro, T' igual a T, x' igual a menos x. Mas o espinor transformado das coordenadas transformadas deverá ter aqui uma matriz, né, que eu vou chamar de P, atuando em psi de Tx. Então, o papel, a transformação de paridade, ela vai ter que fazer uma transformação do meu espinor original. De repente, quem sabe, P mais 1 ou menos 1, não importa. Mas P, em princípio, é uma matriz. Então, isso aqui é uma matriz 4x4, atuando no espaço espinorial. Então, o espinor de Dirac, ele vai ver a transformação de paridade lá do espaço-tempo sob a forma de uma certa matriz. O que é que nós queremos impor? Nós queremos impor que a equação de Dirac seja a mesma, tenha a mesma forma, no referencial, onde eu já fiz a transformação de paridade. Quer dizer, se eu fizer uma transformação de paridade, eu quero que a equação de Dirac tenha a mesma forma. Então, gama mi são as matrizes numéricas. Isso aqui muda sobre transformações de paridade. Psi', T', x' menos MC, psi', T', x' é igual a zero. Então, o que nós queremos? Nós queremos que, se a equação de Dirac ela é satisfeita nessas coordenadas transformadas, a gente também quer assegurar a validade dessa equação, ou vice-versa. Ou eu saio daqui e chego lá, ou eu saio de lá e chego aqui. Vamos dizer então que a gente tem aqui no referencial, que depois da transformação de paridade, a equação de Dirac tem essa forma. E aí eu vou querer que essa forma implique naquela condição, para a gente ver que condições a gente vai tirar em cima dessa matriz. Então vamos lá. Isso aqui a gente vai ter que decompor. Isso aqui vai ficar I, H cortado, gama zero, D' zero. Só que derivada, aquela D' zero é DT', DT' é DT. Então isso aqui eu posso escrever assim. E psi' é P, psi de Tx. Vou botar psi de x. Depois esse termo aqui, mais I, H cortado, gama I. Só que as coordenadas D' I, as derivadas vão ganhar um sinal menos. Então, em termos das coordenadas originais, D' I é DI. E aqui, P, psi de x' menos MC, P, psi de x' igual a zero. Então, esse x aqui está denotando TX. TX, estou botando concisamente x'. Bom, muito bem. O que eu tenho que ver aqui? Essa matriz aqui, então eu tenho esse P aqui. Então eu posso multiplicar essa equação por P a menos 1. Ó, P a menos 1 do lado esquerdo dessa equação. Então o primeiro termo vai ficar I, H cortado, P a menos 1, gama zero, P, D0, psi. Menos I, H cortado, P a menos 1, gama I, P, DI, psi. Menos MC, psi, igual a zero. E aí eu quero que essa equação tenha aquela mesma forma de lá. Então, o que está me precisando? Isso aqui é preciso, para que aquela equação fique igual àquela lá, é preciso que isso aqui seja o próprio gama zero. Mas que isso aqui seja menos gama I. Por quê? Porque eu quero que isso aqui sendo menos gama I, isso aqui vai ficar mais IH cortado, gama I DI. Então, esses dois, com essas condições aqui, nós chegamos exatamente a essa equação aqui. E com essas condições aqui, essa equação aqui, então, eu tenho que ver, então, se
é possível, a pergunta é, será que é possível encontrar uma matriz T que vai fazer o papel da paridade atuando no spinor e que satisfaça essas condições aqui? P é menos 1, gama 0, P igual a gama 0, e P é menos 1, gama I, P igual a menos gama I. Então, ou seja, a gente pode multiplicar essa equação à esquerda por P. Então, a gente vai ter que gama 0 P é igual a P gama 0 e gama I P é igual a menos P gama I. Então, qual é uma matriz que comuta com gama 0 e que anticomuta com gama 1, anticomuta com gama 2 e anticomuta com gama 3? A solução é imediata. Qualquer matriz P que for proporcional a gama 0 satisfaz a essas condições. Gama 0 comuta consigo? Sim. E gama 0 anticomuta com as demais matrizes? Sim. Então eu tenho uma solução pelo menos. Qualquer matriz que seja uma constante ou uma fase vezes gama 0. Então nós vamos tomar essa matriz P como sendo a matriz gama 0. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a transformação de paridade, né, o psi', T', x' é gama 0, psi, dx. Então, essa é a maneira de eu representar uma transformação de paridade no espaço espinorial. Quando as coordenadas sofrem aquela transformação T' igual a T, x' igual a menos x, o spinor ele é automaticamente multiplicado pela matriz gama 0. Então, esse aqui é o spinor transformado em paridade a partir desse. Por exemplo, no caso do campo eletromagnético, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente fizer uma transformação de paridade, no caso do campo eletromagnético, ali, né? Então, esse ali aqui é 1 sobre C aqui, e né? Esse aqui é o potencial eletromagnético. Então, vamos fazer uma transformação de paridade. A gente sabe que o potencial elétrico, o potencial escalar, né? T', x', ele é um escalar. Então, isso aqui é o φ de Tx. Então, isso aqui é um escalar sobre paridade. E o potencial vetorial, né? A linha T', x', isso aqui dá para nós menos A de Tx. Ou seja, o campo A ele é um verdadeiro vetor. Então, o campo elétrico ele é menos gradiente de φ menos dA dt. Então, o campo elétrico é igual a menos E. Menos gradiente de φ, desculpa, né? Menos dA dt é B rotacional de A, ou B, tá? O B não muda. Então, filhinha é menos gradiente de φ, o gradiente muda de sinal, o φ não muda. Menos dA dt, o dt não muda de sinal, mas o A muda. Então, o campo elétrico vai em menos E. Então, o campo elétrico se comporta como um verdadeiro vetor. E o campo magnético, que é o rotacional de A, ele tem o menos do rotacional e tem o menos do A. Então, ele é um pseudo-vetor. Então, por exemplo, os campos eletromagnéticos se transformam de uma maneira simples. E' igual a menos E, B' igual a B. Não há uma mistura. No caso do campo espinorial, não. As quatro componentes, elas se misturam sob paridade, cada matriz gama 0. Certo? Então, vamos dar uma olhada nos bilineares fermiônicos, né? Vamos dar uma olhadinha, então é só multiplicar. Vamos pegar, por exemplo, aquele pseudo-escalar. Qual é a diferença entre o escalar e o pseudo-escalar? Então, vamos ver por que agora.
Quando eu pego esse objeto aqui e fazemos uma transformação de Lorentz, nós vimos, ele é invariante. Mas agora vamos fazer uma transformação de paridade. Quando eu fizer uma transformação de paridade, isso aqui vai ficar, claro, psi' barrado, π'. Só que a transformação de paridade do psi é psi barrado, gama zero barrado. Aqui é gama zero, π. Gama zero barrado é igual a gama zero. Gama zero ao quadrado é 1. Então, esse objeto é invariante de Lorentz? É. E é invariante por paridade? É. Então, esse objeto é um verdadeiro escalar. Quer dizer, sob paridade. Agora, se eu pegar essa grandeza aqui, sob paridade, então nós vamos ter psi' barrado, gama 5, π'. Então isso aqui vai ficar psi barrado, gama 0 barrado, gama 5, gama 0, π. Aí de novo, gama 0 barrado é gama 0 anticomuta com gama 5, gama 0 ao quadrado é 1. Então esse objeto aqui dá para nós menos psi barrado, gama 5, π. Então esse objeto é um escalar sobre o grupo de Lorentz? Sim. Mas sob paridade ele troca de sinal. Então é por isso que nós identificamos essa grandeza como um pseudo-escalar. Então, esse aqui é escalar de Lorentz, escalar de paridade. Esse aqui é escalar de Lorentz, mas pseudo-escalar, quando a gente olha a paridade. Vamos olhar para isso aqui. Psi barrado, gama mi, π. Transformação de paridade. E é uma historinha. Então nós vamos ter. Isso aqui vai ficar psi' barrado, gama mi, π'. Então isso aqui vai ficar psi barrado, gama 0 barrado, gama mi, gama 0, π. E aí aqui eu vou ter que fazer duas distinções. Dois casos. Mi sendo o índice temporal ou mi sendo o índice espacial. Se mi for um índice temporal, isso aqui, gama 0 barrado é gama 0. Gama 0 dá 1. Então esse objeto aqui fica psi barrado, gama 0, π. Certo? Fica psi barrado, gama 0, dá gama 0. Então sobra aquilo ali. Porém, se esse cara aqui for espacial, isso aqui é gama 0. Isso aqui é gama i, isso aqui é gama 0. Gama 0 anticomuta. Então isso aqui vai ficar menos psi barrado, gama i, π. Então o que a gente observa? A gente observa que a componente temporal desse cara não muda e a componente espacial muda, é refletida. Então isso é o que caracteriza um verdadeiro vetor. Então essa grandeza aqui, ela é um quadrivetor genuíno. Por quê? Porque a parte espacial dela, a parte vetorial dela, sofre transformação de paridade, segue o mesmo padrão que as coordenadas espaciais. Então, isso aqui é o que caracteriza essa grandeza como um vetor. Agora, se nós pegarmos essa grandeza com o gama 5, né, matriz de quiralidade, psi barrado, gama i, gama 5, π. E fizermos mesma historinha, então nós vamos ter para mi igual a 0, o que isso aqui vai estar dando para a gente? Vai estar psi barrado, gama 0 barrado, aí vamos ter aqui gama 0, gama 5, gama 0 π. Então, gama 0 barrado é gama 0, então isso aqui dá 1. Gama 5, gama 0 é menos gama 0, gama 5. Então isso aqui fica menos psi barrado, gama 0, gama 5 aqui. Então a gente está vendo o seguinte, a componente espacial, componente temporal, que é aquilo que nós pensamos ser um escalar do ponto de vista das notações, está trocando o sinal por paridade. E vamos pegar agora as componentes espaciais. Então a paridade, por exemplo, psi barrado, gama 0 barrado, gama i, gama 5, gama 0, π. Então, gama 0 barrado, gama 0. Gama 0,
Gama I dá um sinal menos. Gama 0, gama 5 dá outro sinal menos. Então esse gama 0 chega aqui. Passa por dois sinais menos que se compensam. Gama 0 ao quadrado dá identidade. Então esse termo aqui acaba ficando mais psi barrado, gama I, gama 5. Então, do ponto de vista da disparidade, esse objeto, que é a parte vetorial, ele não troca de sinal. E o objeto, que é o escalar, é a troca de sinal. Então isso aqui se comporta como um pseudo-escalar e isso aqui como um pseudo-vetor. Então esse objeto aqui tem um caráter de ser um pseudo-quadrivetor. Ele é formado por um pseudo-escalar e por um pseudo-vetor. Então automaticamente a transformação de paridade, ela, com a matriz gama 0, ela já indica tudo para nós. Professor, aquela nomenclatura vetor axial, É a mesma coisa. mas por que eles chamam desse jeito? A vetor axial é. O que se chama de vetor? Axial é eixo. Estranho, eu nunca pensei nisso, Bruno. Por que se colocou um pseudo-vetor ou um vetor genuíno ou um vetor axial? Por que essa notação de axial para pseudo-vetor? Vou procurar a origem, não sei nada. Não sei a origem, não deixa eu pensar. Chama também de um vetor axial. É isso aí. Então, a transformação de paridade já indicou para nós, vou pegar isso aqui, como é que os bilineares fermiônicos podem ser identificados, né? Eu acho que isso aqui é uma transformação de paridade, eu acho que isso aí fecha mais ou menos para nós. Eu não vou falar sobre a reversão temporal, acho que dentro do contexto de equação de Dirac, propriamente dito da mecânica quântica, poderia ser mais interessante. Aqui, do ponto de vista daquilo que nós queremos fazer, que é a teoria clássica de campos, eu acho que basta olhar a paridade. Claro, quem quiser olhar um pouquinho mais sobre isso, basta olhar na literatura. Vários livros abordam bem essa discussão. O livro do Greiner, o livro do Bjork e Drell, em geral os livros que falam de equação de Dirac, eles falam dessas operações de CPT. Mas para a gente agora não vai ser interessante. Eu acho que basta ficar na paridade. Deixa eu ver se tem alguma propriedade a mais interessante para dar para vocês. Por exemplo, como é que a componente left e a componente right se transformam sob paridade? Então, olha só. Se eu pegar um objeto psi left, isso aqui é 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, se nós fizermos uma transformação de paridade, então nós vamos ter 1, botar aqui 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, isso aqui é o psi left. Vamos tirar a transformada de paridade dele. Linha é a transformação de paridade. Então, vai ficar 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, é gama 0 psi. E isso aqui, então, eu posso trazer esse gama 0 aqui para frente. Isso aqui vai ficar gama 0, 1 menos gama 5 sobre 2 psi. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, que a transformada de paridade da componente left do spinor é gama 0 atuando na componente right. Então, o que isso está dizendo para nós é que a transformação de paridade no right, quer dizer, a transformação de paridade, ou seja, que vamos dizer, a gente estaria dizendo, no fundo, que a transformação de paridade de alguma coisa right é alguma coisa left, né? Porque isso aqui, vamos colocar assim, se eu tiver compensar dessa forma, isso aqui é a transformação de um left, então é gama 0 atuando no right. Vamos dizer, quer dizer, left e right são trocados, vou botar de uma forma mais convincente, que left e right são trocados
sobre transformação de paridade. Vamos fazer isso da seguinte maneira. Independentemente da representação, quer dizer, a matriz de paridade é o gama zero. Então vamos um instante trabalhar na representação de vai. Vamos olhar a representação de vai. Na representação de vai, nós já sabíamos, nossos priores, eles adquirem dessa forma assim. Isso aqui é o psi, e isso aqui é o qui. Certo? Esse objeto aqui é o psi left, e esse objeto aqui é o psi right. Na representação de vai, os espidores psi left e psi right, as componentes left e right, elas se arrumam dessa forma. As duas superiores são left e as duas inferiores são right. Se nós fizermos uma transformação de paridade no psi, na representação de vai, a matriz gama zero é 0, 1, 1, 0. E aqui eu tenho psi, e aqui eu tenho qui. Então, o psi' é o qui. E o qui' é o psi. Então, na representação de vai, fica claro que se eu pegar a representação meio zero e fizer uma transformação de paridade, eu vou estar indo para a representação zero meio. Ou que se eu pegar a representação zero meio e fizer uma transformação de paridade, eu vou estar indo para a representação meio zero. Quer dizer, o transformado de paridade desse cara é o anterior. Então, a transformação de paridade, ela troca left por right. Então, que essa relação aqui também, no fundo, está me dizendo. O que eu pego, se eu parto de um cara left, se eu atuo gama zero, um cara right, eu ganho alguma coisa que é left. O transformado de paridade, ele tem um caráter left. Tá? Então, ele é 1 mais gama 5. Né? Quer dizer, isso aqui. Esse cara aqui, se eu pegar esse cara right, esse cara aqui fica left. Então, a paridade, ela troca left por right, a transformação de paridade. Essa aqui. Então, tá legal. Então, é só para chamar mais atenção um pouquinho sobre essa distinção, né? Do que é left e right. Do ponto de vista da paridade. Então, do ponto de vista das transformações de Lorentz, né, sejam os bustos que as rotações, o que é left continua left. Então, qualquer transformação de Lorentz, do left leva no cara left. Já a paridade é que faz o left e o right, e vice-versa. Então, a paridade faz esse intercambiamento entre o que é left e o que é right. Então, eu acho que isso aí, mais ou menos, fecha para nós essa discussão das propriedades, né, tensoriais e das propriedades de transformação sobre o grupo de Lorentz do setor espidorial. Se eu teria mais alguma coisa para colocar para vocês. Só para evidenciar de uma outra forma também, só uma coisinha que fica mais ou menos assim, clara, seria o seguinte: se nós pegarmos essa corrente aqui, esse barrado, esse bilinear aqui, gama mi aqui, então nós já tínhamos visto, isso aqui é esse left, barrado, gama mi, que left. A matriz gama mi, ela preserva a quiralidade. E mais psi right barrado, gama mi, e right. Então, quando nós fizermos uma transformação de paridade nesse objeto, quando a gente faz uma transformação de paridade, então nós já vimos, a paridade faz com que
esse cara aqui, a componente 0 dele fica invariante, né? É a coisa que a gente viu, né? Então esse cara aqui se transforma como um vetor sobre paridade. Então vamos colocar aqui, colocar isso de uma forma mais clara, né? Quando a gente faz a transformação de paridade, vamos dizer, olhando para cá. Quando a gente faz a transformação de paridade, esse setor left vai no right. Então isso aqui seria psi right barrado a transformação de paridade. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, o que nós vimos? O left vai no right. E o right vai no left. Ah, legal. Então, esse objeto aqui está indo dele mesmo, do ponto de vista da paridade. Agora, se nós tivéssemos aqui o gama 5, então nós já tínhamos visto. O gama 5, quando a gente coloca aqui o gama 5, esse objeto aqui aparece com um sinal menos. O que é left fica por causa do gama 5 atuando no que right, dá um sinal menos. Então isso aqui é com sinal menos. Então quando a gente faz uma transformação de paridade, esse cara vai nesse, mas aqui eu tenho um sinal menos. Então o que a gente está observando é que esse objeto aqui, sob uma transformação de paridade, ó, ele está pegando esse sinal menos. Esse cara vai em menos esse, e esse cara vai em menos esse. Então a transformação de paridade, ela mexe, né? Ela mexe. Deixa eu apagar aqui, vou botar de uma maneira. Desculpa, deixa eu apagar isso aqui e botar de uma maneira mais clara. Falando o seguinte: suponha que a gente pegue esse objeto aqui. Vamos pegar esse termo aqui. Esse barrado, gama mi, psi, é melhor fazer isso aqui. A mi. Então, isso aqui é um quadro de vetor. Então, vamos dizer o seguinte: então, isso aqui nós estamos pegando o bilinear fermiônico, acoplado a esse quadro vetor aqui. Vamos dizer que esse objeto aqui seja o quadro vetor eletromagnético. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, então isso aqui é psi barrado, gama 0, psi, a 0, mais psi barrado, gama i, psi, a i. Quando a gente faz uma transformação de paridade, então nós já tínhamos visto. Esse cara aqui vai psi barrado, gama 0. Esse cara também ganha um gama 0, então isso aqui fica psi barrado, gama 0, psi. E o A0' é o A0, uma transformação de paridade, leva o potencial φ no potencial φ. Aqui nós vamos ter esse cara aqui, né? Transformação de paridade, vai ficar gama 0, gama i, gama 0. Então vai dar um sinal menos, vai ficar menos psi barrado, gama i, psi. Mas como esse cara aqui é um vetor, a transformação de paridade também mexe nele. Então tem os dois sinais menos. Então esse termo aqui, ele é invariante sobre paridade. Quer dizer, isso aqui no final de tudo, esse termo todo aqui, ele acaba sendo psi barrado, gama mi, psi. Vou colocar dessa forma. Então esse acoplamento, vamos dizer, se eu pegar, formar esse escalar de Lorentz a partir desse bilinear e desse campo, essa grandeza, que se esse campo aqui é um vetor genuíno, é um verdadeiro vetor sobre paridade, ou seja, ele tem um escalar e um vetor, essa grandeza fica invariante de Lorentz. Então, é invariante de paridade. Então, isso aqui, basicamente, isso é a interação eletromagnética. A interação eletromagnética, vamos ver depois, né, quando a gente dá simetrias de Gauge, é acoplar o campo. Isso aqui é a interação da corrente eletromagnética, quer dizer, a corrente eletromagnética vista, composta pelo campo de Dirac, ela é feita desse modo. E esse aqui é o campo eletromagnético. Então, isso aqui é a interação J-mi, é aquela interação que a gente coloca lá no eletromagnetismo, a interação entre a corrente e o campo. Então, essa interação eletromagnética, ela é invariante sobre paridade. Agora, se nós colocarmos aqui o gama 5,
Então, esse tipo de interação agora se esse cara aqui, então essa grandeza aqui vai ficar psi barrado, vamos botar aqui um BI, um outro vetor, bota a mina. Então essa grandeza aqui vai ficar gama 0, gama 5, psi B0, mais psi barrado, gama I, gama 5, aqui, BI. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, esse cara aqui nós já vimos. Vai ganhar gama 0, gama 0, gama 5, gama 0, que é menos gama 0, gama 5. Então esse cara aqui troca de sinal, vai ficar menos psi barrado, gama 0, gama 5, psi. Agora, esse cara aqui, se ele for um verdadeiro vetor, um verdadeiro escalar, por paridade, ele vai em menos ele. Mas se ele for um pseudo-escalar, ele vai em menos ele. Vamos colocar assim. Então, se ele for vetor, se ele for um escalar genuíno, a paridade não muda ele. Mas se ele for um pseudo-escalar, a paridade muda ele. Então, tá legal. E vamos ver esse termo aqui. Esse termo aqui vai produzir gama 0, gama I, gama 5, gama 0. Gama 0 vem para cá, então esse termo aqui não muda. Esse termo aqui vai ficar mais psi barrado, gama I, gama 5, aqui. Agora a mesma coisa, se esse cara aqui for um verdadeiro escalar, esse cara aqui é um verdadeiro vetor. Então esse cara aqui vai em menos BI. Mas se esse cara aqui for um pseudo-vetor, pseudo-escalar, esse cara aqui vai ser um pseudo-vetor. Então, a conclusão da gente vai ser a seguinte. Se esse cara, se o BNI for um quadrivetor genuíno, então esse aqui vai ganhar um sinal mais e esse aqui vai ganhar um sinal menos. Então, esse troço vai em menos ele. Então, psi barrado, gama mi, gama 5, psi, BI, não é invariante. Então, se esse bilinear aqui, que é um pseudo-vetor, se acoplar com um verdadeiro vetor, esse mixing, né, esse acoplamento, ele quebra a paridade. Ele não é invariante por paridade. Agora, se BNI for um vetor axial, então, se BNI for um pseudo-vetor, ou como o Bruno falou, um vetor axial, se ele for um pseudo-vetor, então está valendo, né? Ele aqui tem um pseudo-escalar e aqui ele tem um pseudo-vetor. Então esse menos compensa com esse menos, fica mais. E esse mais com esse mais dá mais. Então, esse acoplamento aqui, psi barrado, gama mi, gama 5, psi, BMI, se BMI for um pseudo-vetor, então isso aqui é paritério. Então, esse acoplamento aqui, ele vai ou não violar a paridade. Vai depender do caráter desse campo vetorial. Se esse campo vetorial for um verdadeiro vetor, isso viola a paridade. Se esse campo aqui for um pseudo-vetor, então esse acoplamento não viola a paridade. Certo? Bom, então, só queria chamar a atenção para esse fato aí também. Então, o acoplamento eletromagnético é esse acoplamento. Então, o acoplamento eletromagnético, ele realmente preserva a paridade. A interação eletromagnética não viola a paridade.
Então, acho que com isso, realmente, não tem mais nada, tá? Em termos de discussão dos objetos, então a gente agora só vai arrumar um pouquinho para poder já encaminhar o início da próxima aula. Então, toda a nossa discussão foi, nós mudamos de espaço-tempo. Nós fomos para o espaço de Minkowski. Por que nós fomos para o espaço de Minkowski? Para introduzir agora os princípios, né, da relatividade especial. E aí, indo para o espaço de Minkowski, a gente foi obrigado a rediscutir o caráter, né, tensorial dos campos. Então, nós estamos falando agora de campos que tem um caráter tensorial no espaço de Minkowski. Daí, então, nós estudamos o grupo de Lorentz, identificamos as representações e vimos, então, que nós podemos construir campos que são escalares, campos do tipo Spinores left, campos do tipo Spinores right, campos em que há uma superposição dos dois tipos de Spinores, left e right, no caso de Dirac. Depois, introduzimos o campo vetorial, vimos que essa representação aqui é a representação vetorial, e inclusive, agora fica mais fácil ainda para a gente entender quando a gente faz o produto dessas representações. Olha só, quando a gente pega essa representação meio zero star e multiplica pela representação zero meio, vocês estão lembrados que essa representação meio zero star é equivalente à representação zero meio. Nós tínhamos falado sobre isso. Então, esse produto aqui, então esse aqui meio zero star com zero meio. Deixa eu botar isso aqui. Então, isso aqui nós estamos pegando left, alguma coisa que é left, star, e compondo com alguma coisa que é right. Então, esse termo aqui está dando para nós algo que é psi left barrado que right. Isso aqui é 0,5 tensorial 0,5. Que nós já sabemos o que dá. Dá 0, 0 mais 0, 1. Então, isso aqui está vindo de psi barrado psi. Psi barrado aqui. Então, esse objeto aqui é a componente escalar que está aqui dentro. Agora, nós podemos formar também aqui uma componente tensorial, que nós já vamos ver o que é. E quando eu pegava essa componente aqui, né, eu não pegava isso aqui, ó, psi left barrado. Quando a gente pegava esse objeto aqui, ó, psi barrado gama mi, que esse objeto aqui é um quadro vetor. Se é um quadro vetor, ele deve estar aqui. Então, esse objeto aqui, ele é psi left barrado gama mi que left. Então, psi left barrado é um meio zero star. E o left é meio zero. Só que o meio zero star é o zero meio. Meio zero. Então, pelo produto tensorial, a única coisa que eu posso formar aqui é a representação meio meio. Então, isso é uma outra maneira da gente ver que realmente essa representação aqui é a representação vetorial. Porque se eu compuser esse fermo left, o outro fermo left, a única maneira disso aqui não dar zero é se eu botar o gama mi. Porque se eu não botar o gama mi, essa combinação nós já tínhamos visto, é identicamente zero. O único jeito de acoplar gama mi, o left com left, é botar o gama mi. E aí o gama mi automaticamente cria um vetor. Então, essa representação aqui, meio-meio, é a representação que a gente já tinha mostrado de outra forma, que é uma representação
vetorial. A diferença entre essa e essa era a gente fazer uma rotação de 2π, aqui ela ia em menos ela e aqui ela se introduzir. Então, no fundo, está fazendo esse produto tensorial de representações. É isso que eu estou querendo ensinar, mostrar para vocês. Claro que é uma componente tensorial aqui, que a gente tem que ver de onde vem. Tá? Então, se a gente pegar esse objeto aqui, se a gente pegar essa componente aqui, ó, esse objeto aqui, esse barrado, gama mi, aqui. Se eu pegar esse objeto aqui, então eu vou poder formar, claro, psi left barrado, gama mi, que left. Como eu vou poder formar psi left barrado, gama mi, que right. Depois eu vou poder formar psi right barrado, gama mi, que left e o psi right barrado, gama mi, que right. Bom, esse cara aqui nós já tínhamos visto. Vai me botar com número de gama 5 aqui. Aí aqui eu tenho gama mi, aqui eu tenho gama mi, e aqui eu tenho 1 mais gama 5 sobre 2 i. Então, aqui é o que é. Então, esse cara aqui passa por aqui, anticomuta. Mas ele passa por aqui, anticomuta de novo. Então ele vai chegar aqui com menos gama 5. Então essa combinação aqui é identicamente zero. Essa combinação é diferente de zero, essa é diferente de zero e essa é identicamente zero. Então o produto gama ni, que faz um tensor, ele não acopla left com left. Ele acopla left com right. Então esse cara aqui, ele vai acoplar o left barrado com o right. Left barrado é o quê? É um meio. Quando eu barro, eu tenho um complexo conjugado. E o right é 0,5. Agora, meio zero está é 0,5. 0,5. Então, quando a gente fez o produto tensorial 0,5 por 0,5, dá 0,0 mais 0,1. Ó, só lembrar que isso aqui era um tensor alto-dual. Então, essa componente aqui é um tensor. Ela acopla 0,5 com 0,5. Então, por isso, né, quando a gente faz esse produto tensorial 0,5 com 0,5, a gente ganha 0,0 mais 0,1. O escalar é esse cara aqui. O escalar é o left barrado, right, que vem do psi barrado, psi barrado aqui. Isso aqui é o escalar. E esse pedaço aqui é o pedaço tensorial, que vem daqui, psi barrado, gama mi. Então, esse pedaço aqui, left barrado, right, é isso. Então, o tensor, ele acopla left com right. O vetor acopla left com left. Então, a ideia foi essa. Posso formar isso, ó, left barrado, gama mi, left. Então, esse vetor, ele acopla o left barrado, que é meio zero, estar, gama mi, meio zero. Mas meio zero estar é 0,5. Gama mi, meio zero. E aí, ó, 0,5 com meio zero dá meio. Então eu tenho um vetor, um outro vetor, ó, isso aqui vai ter índice mi, isso aqui vai ter índice mi. Então por isso que isso dá um escalar, dá um vetor. Esse cara aqui dá um vetor para poder formar esse escalar. Então, o gama mi, ele, quando eu pego a representação meio zero estar e multiplico pela meio zero, eu gero o vetor justamente por causa disso. Ao passo que aqui, eu estou mostrando que quando eu misturo left barrado com right, eu tenho duas possibilidades de acoplamento. Ou eu boto aqui a matriz identidade, e isso aqui vem daqui, que é o escalar. Então, é o escalar, é o 0, 0. Saem duas representações, lá sai uma só.
sai só a representação vetorial. Aqui saem duas. Então, a representação escalar sai daqui. E a representação tensorial sai daqui. Então, esse objeto aqui é psi-barrado, gama mi, aqui. Então, quando eu produzo, quando eu faço meio zero, ou zero meio, ou zero meio, ou meio zero por meio zero, eu ganho escalar mais tensor. O escalar está aqui e o tensor está aqui. Entenderam como é que as coisas funcionam? É tudo automaticamente. A teoria de grupo fecha toda essa discussão. Tá certo? Então, eu vou dar um exercício aí para vocês, que fica como exercício também para vocês darem uma estudada. Então, já vou fechando a aula agora. O exercício aqui é o seguinte. Suponhamos que eu tenho um campo que não seja só um espinor, ele seja aquele espinor vetorial. Vou pegar um campo assim, ó. Psi, Mi, alfa. Então, vocês vão lembrar, é aquele campo que tem um índice vetorial, ele é um tensor misto. Ele é um tensor com índice no espaço de Minkowski e com índice no espaço espinorial. Então, esse tensor aqui, vamos dizer, ele está pertencendo a essa representação aqui. Esse índice mi é meio no meio, e esse índice alfa, por exemplo, é meio zero mais zero meio. Estou pegando um tensor que é um misto de um quadrivetor. A gente poderia pensar que esse objeto aqui, ele é um quadrivetor vezes um espinor de Dirac. Então, se eu fizer esse produto, eu ganho esse objeto aqui. E aí, vamos formar a seguinte grandeza. Si, Mi, barrado, gama mi, Ki. Então, eu estou formando essa grandeza aqui, tem essa contração, tem um índice no final do dia, só no índice vetorial. Então, eu quero que vocês vejam que essa grandeza aqui realmente se transforma como um quadrivetor no espaço de Minkowski. Mostrem isso aí. E uma outra coisa seria decompor esse objeto nas componentes de quiralidade. Claro que esse espinor vetor também pode ser decomposto numa parte leve e numa parte right. Decompor em em setores de quiralidade. Em setores left e right, vou colocar assim. Decompor nos setores left e right, tá? Então, esse objeto aqui é um tipo de, é um campo. Esse objeto aqui é o outro campo que nós estamos colocando aqui. Então, aqui nós temos os campos escalares, aqui nós temos os left-handed, os espinores left e os espinores right, aqui nós temos os espinores completos, aqui nós temos os quadrivetores e depois nós temos as representações que começam a misturar. Por exemplo, essa representação aqui, 1, 0 mais 0, 1, é a representação a qual pertence, por exemplo, um campo tensorial de rank 2. O BMI é igual a menos BMI. Depois nós tínhamos aquela representação 1, que é a representação a qual pertence um campo tensorial de rank 2, simétrico. E assim vai. Então, esses são os campos relativísticos. Então, o que nós vamos fazer a partir da próxima vez vai ser descrever agora um formalismo lagrangiano para campos no espaço de Minkowski. Então, nós vamos partir, né, das equações de campo e vamos começar a construir lagrangianos. Então, o que nós vamos querer construir
são lagrangianos que vão ser invariantes de Lorentz, tá? Muitas vezes também invariantes de paridade, mas sobretudo invariantes de Lorentz. Então vamos construir para nós agora, então nós vamos ter uma ação, a ação vai ser a integral no espaço-tempo de Minkowski de uma densidade de Lagrangiano, que aqui vai depender dos campos das suas derivadas espaço-temporais e que poderia, em princípio, também depender das coordenadas espaço-temporais. Esse φ aqui é um campo genérico. Pode ser qualquer representação. Campo genérico designando qualquer representação irredutível do grupo de Lorentz. Pode ser um escalar, pode ser um vetor, não importa. E aí a gente vai querer construir. Então, claro, a ação mais óbvia que a gente conhece, né, vamos escrever logo, é a ação de Klein-Bordel. Os campos escalares. Então, pegar um campo escalar, a ação, se o campo escalar é real, então a gente escreve essa ação aqui. Então, fazendo a equação de campo, fica menos, né? A gente vai ter daqui, tirando a equação de campo, a gente vai ter da Lambertiano mais M2 φ igual a J. Então, essa equação aqui, para esse campo escalar, ela deriva desse Lagrangiano, fazendo o princípio variacional como a gente sempre faz. Faz a variação, faz as integrações por partes, só que as integrações por partes agora são com essa derivada, é a mesma coisa. Então, em cima desse exercício, eu vou deixar um outro exercício para vocês, que é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho um Lagrangiano agora, onde eu acople, tenho dois campos escalares, Eu tenho φ e tenho S. São dois campos escalares. Vamos propor a seguinte densidade de Lagrangiano. Então vamos dizer o seguinte: vamos ter um tempo que vai ser um meio de dmi φ. Vou botar um termo aqui que vai ser mais para complicar ou para complicar bastante, eu posso fazer esse ponto. Vamos botar assim, mais um meio de D'Alembertiano de S, D'Alembertiano de S. Vou botar um termo aqui, mais dmi φ dmi S. Vou botar um termo aqui, menos um meio de M2
Deixa eu dar tua caderno aqui, Max, uma coisinha só. Dá licença. Está todo copiado, tudo curso aqui. A prévia, a passada. Dá licença. Deixa eu ver se eu fiz isso na passada. Na outra, gente, dá licença. Tá aqui, tá certo. Tensor de energia, momento. Tá certo. Só para vocês tirarem, tá joia. Tá ótimo, obrigado. E aí vamos dizer que a gente faça o seguinte: esse campo φ se acopla com uma corrente J, uma fonte externa J, e tem um J pequeno para o S. Então eu estou propondo essa densidade de Lagrangiano aqui. Tá? E queria que vocês, então, primeiro de tudo, obtivessem, então, primeiro de tudo, obter as equações de Euler-Lagrange. Então, obter as equações de movimento de Euler-Lagrange. Depois, a partir das equações de movimento, chegar à lei de conservação da energia e do momento transportados por esse conjunto de campos. Chegar àquela relação análoga a que nós chegamos, né? Quer dizer, chegar a uma relação que vai ser dμ, tirar o tensor de energia e momento e tirar a divergência do tensor de energia e momento, o que deve dar aqui do lado direito, né, a expressão da densidade de força. A densidade de força, ou a densidade, né, de força de interação, né, da força de interação dessas cargas aqui com os campos, né? Como a gente fez exatamente no caso do campo escalar, a gente tirou aquela lei de força. Então, eu queria que vocês prestassem, né, sobretudo, atenção. Vou fazer o seguinte, corrijam aí, por favor. Eu vou colocar aqui um parâmetro ψ sobre 2 e vamos colocar aqui um parâmetro alfa. Vamos colocar esse parâmetro, porque aí eu posso fazer isso igual a zero, ou isso igual a zero. Vamos tirar uma expressão geral, mas vamos deixar esse parâmetro aqui e esse parâmetro aqui. Para a gente ver, por exemplo, qual é a influência perigosa desse termo. O que esse termo tem de mais perigoso? E aí, se a gente apagar o psi, fizer o psi igual a zero, a gente tem um caráter, a gente estuda o caráter da propagação dessa radiação aqui. Então, vamos supor que eu tenha esse sistema, dois campos escalares, acoplados através desse termo aqui. Esse termo aqui é o que está fazendo o acoplamento, está fazendo mixing do campo φ com o campo S. E esse termo aqui está me dando um caráter muito particular para esse campo S. Está me dizendo que esse campo S aqui tem derivadas bastante altas. Né? Teria quatro derivadas temporais aqui. Certo? Então, o que significa uma equação de movimento com essas derivadas todas? Vou contemplar isso aqui. Na próxima aula, então, nós vamos começar a estudar as simetrias e as leis de conservação do espaço de Minkowski. Certo? Vamos estudar melhor também o Lagrangiano de Dirac. Vamos ver como é que fica exatamente o Lagrangiano de Dirac. Tá bom, então, acho que por hoje a gente pode encerrar aqui.